Fala, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Hoje trago a vocês a classificação da Copinha 2025, atualizada na primeira rodada. Tabela da Copinha atualizada nesta sexta-feira, dia 3. Primeiramente, se não é inscrito no canal, já inscreva-se, deixa o gostei e bora para a tabela. Comercial venceu o Retrô por 1-0. Operário goleou Tanabe por 6-0. Bandeirante venceu o Tunaluso por 2-1. Tupã venceu o Brasiliense por 1-0. Deportivo Brasil venceu o Dom Bosco por 3-0. Vitória venceu o São José por 2-0. Coritiba venceu o Hercílio Luz por 2-1. Santa Cruz venceu o Força e Luz por 5-0. Azures empatou com o Botafogo São Paulo por 3-3. CRB perdeu para o Água Santa por 3-0. Oeste e Santa Cruz empataram em 1-1. Juventude venceu o Comercial por 1-0. Linense venceu o Coimbra por 5-2. Ferroviário venceu Jaçoiaba por 7-0. Palmeiras venceu o Náutico por 6-0. América empatou com o Operário em 1-1. Fluminense venceu o Inter de Limeira por 1-0. E o Francana perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0. Agora vamos à classificação dos grupos da Copa São Paulo Júnior 2025. Grupo 1. Votuporanguense em primeiro com 3 pontos. Segundo, Botafogo com 3 pontos. Terceiro, Fast Club com 0 pontos. Em quarto, Floresta com 0 pontos. Grupo 2. Em primeiro, Cuiabá com 0 pontos. Em segundo, IAP com 0 pontos. Terceiro, Ponte Preta também com 0. E quarto, Santa Fé 0 pontos. Grupo 3. Primeiro, Operário 3 pontos. Segundo, Santa Cruz 3 pontos. Terceiro, Força e Luz 0 pontos. E quarto, Tanabe 0 pontos. Grupo 4. Mirassol em primeiro com 3 pontos. Segundo, Criciúma também com 3. Terceiro, Rio Branco com 0. Quarto, Capitão Poço com 0 pontos. Grupo 5. Nova Iguaçu 3 pontos. Segundo, Atlético Mineiro 0 pontos. Terceiro, Guarani com 0. Quarto, Francana com 0 pontos. Grupo 6. Primeiro, Bandeirantes 3 pontos. Segundo, Azure 1 ponto. Terceiro, Botafogo São Paulo 1 ponto. E quarto, Tunaluso 0 pontos. Grupo 7. Primeiro, Ferroviária 3 pontos. Segundo, Cefate Tirol 0 pontos. Terceiro, Santos 0 pontos. E quarto, Jaçoiaba 0 pontos. Grupo 8, Vitória em primeiro 3 pontos. Comercial em segundo 3 pontos. Terceiro, Retrô 0 pontos. Em quarto, São José 0 pontos. Grupo 9, Água Santa em primeiro, 3 pontos. Segundo, Tupã, 3 pontos. Terceiro, Brasiliense, 0 pontos. Em quarto, CRB, 0 pontos. Grupo 10, em primeiro, Linense, 3 pontos. Segundo, Fluminense, 3 pontos. Terceiro, Inter de Limeira, 0 ponto. E quarto, Coimbra, 0 pontos. Grupo 11, primeiro, Picos, 0 pontos. Segundo, Serra Branca, 0 pontos. Terceiro, São Paulo, 0 pontos. E em quarto, Jaú, 0 pontos. Grupo 12. Primeiro, Juventude, 3 pontos. Segundo, América, 1 ponto. Terceiro, Operário, 1 ponto. E em quarto, Comercial, 0 pontos. Grupo 13. Primeiro, São Carlos, 3 pontos. Segundo, Cruzeiro, 1 ponto. Terceiro, Real Brasília, 1 ponto. Em quarto, Imperatriz, 0 pontos. Grupo 14. Primeiro, América, 0 pontos. Segundo, Atlético Goianiense, 0 pontos. Terceiro, Itapirense, 0 pontos. Em quarto, Portuguesa, também com 0 pontos. Grupo 15. Primeiro, Deportivo Brasil, 3 pontos.
Segundo, Coritiba, 3 pontos. Terceiro, Hercílios, 0 pontos. Quarto, Dom Bosco, 0 pontos. Grupo 16. Primeiro, Bahia, 0 pontos. Segundo, Capovariano, 0 pontos. Terceiro, Madureira, 0 pontos. E em quarto, Sergipe, 0 pontos. Grupo 17. Atlético Paranaense, 0 pontos. Segundo, Ferroviário, 0 pontos. Terceiro, Mazagão, 0 pontos. E em quarto, Audax, com 0 pontos. Grupo 18, ABC em primeiro, 0 pontos. Segundo, Geno, 0 pontos. Terceiro, Novo Horizontino, também com 0. E em quarto, Votorantim, 0 pontos. Grupo 19, em primeiro, Palmeiras, 3 pontos. Segundo, Oeste, 1 ponto. Terceiro, Santa Cruz, 1 ponto. Quarto, Náutico, 0 pontos. Grupo 20, Boa Vista em primeiro, 0 pontos. Segundo, Cascavel, 0 pontos. Terceiro, Referência, 0 pontos. E em quarto, Sport, também com 0. Grupo 21, Atlético Guaratinguetá, 0 pontos. Segundo, Grêmio, 0 pontos. Terceiro, Porto Vitória, 0 pontos. E quarto, Vitória da Conquista, 0 pontos. Grupo 22, Goiás em primeiro com 0. Segundo, Inter de Minas, 0. Terceiro, Marcílio Dias, 0. E em quarto, Taubaté, também com 0. Grupo 23, primeiro, Cruzeiro, 0 pontos. Segundo, São Bernardo, 0 pontos. Terceiro, Flamengo, 0 pontos. Em quarto, Zumbi, 0 pontos. Grupo 24, em primeiro, Avaí, 0 pontos. Segundo, Bragantino, 0 pontos. Terceiro, União, 0 pontos. Em quarto, União Suzano, 0 pontos. Grupo 25, primeiro, Carajás, 0 pontos. Segundo, Fortaleza com 0. Terceiro, Ituano, 0. Quarto, São Bento, 0 pontos. Grupo 26, América Mineiro em primeiro. Segundo, Estrela, com 0 pontos. Terceiro, Piauí com 0. Quarto, Esfera, com 0. Grupo 27, primeiro, Corinthians, 0 pontos. Segundo, Porto Velho, 0 pontos. Terceiro, Rio Branco, 0 pontos. Em quarto, Santo André, também com 0. Grupo 28, Aster em primeiro, 0 pontos. Segundo, Dourados, 0 pontos. Terceiro, Falcon, 0 pontos. Em quarto, Vila Nova, também com 0. Grupo 29, América em primeiro, 0 pontos. Barra em segundo, 0 pontos. Flamengo em terceiro, 0 pontos. Em quarto, Internacional, 0 pontos. Grupo 30, primeiro, Araguacema, 0 pontos. Segundo, Ibrachina, 0 pontos. Terceiro, Monte Roraima, 0 pontos. Em quarto, Náutico, 0 pontos. Grupo 31, Ceará em primeiro, 0 pontos. Segundo, Juventus, 0 pontos. Terceiro, Portuguesa, 0 pontos. Em quarto, Trindade, 0 pontos. E o último grupo, grupo 32, em primeiro, Canaã, 0 pontos. Segundo, Nacional com 0. Terceiro, Vasco com 0. E em quarto, Piracicaba com 0 pontos.